Graças paz, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos dando início ao nosso culto, online aqui da Igreja Batista Betel, 109 anos proclamando a palavra do Senhor aqui na cidade de Santa Inês, Bahia. Agora hoje é culto de oração, e logo mais estaremos também a palavra com o pastor Elias, que Deus vai estar usando poderosamente nessa noite para abençoar a sua vida, a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. E nesse momento vamos estar orando com a nossa irmã Evelyn, e temos a certeza que Deus vai falar ao teu coração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve, meu Pai do Senhor. Peço a você que está aí nos ouvindo, que ore junto comigo. Oremos. Maravilhoso eterno Deus, te damos graças, meu Senhor, por mais um dia, meu Deus, que o Senhor nos permitiu acordar, meu Pai. Por mais um dia, meu Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, olhou para nós, ó Pai. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, neste momento, Deus, que vá ao encontro de cada irmão que está me assistindo, meu Deus. Que o Senhor possa, Deus, através de nós, ó Deus, tocar no coração deles, meu Senhor Jesus. Que eles possam, meu Deus, ouvir a Tua palavra, Deus, e colocar em seus corações, seu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, ir ao encontro, Deus, das pessoas, Deus, que estão precisando de Ti, ó Pai. Daqueles, meu Deus, que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa curar, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, ir ao encontro daqueles, meu Deus, que estão precisando ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer, meu Deus, aquilo que nós não podemos fazer, meu Senhor. Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, vá ao encontro, Pai, de cada família, meu Deus. E age, meu Deus, poderosamente, meu Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos use, meu Deus, nesse momento, Deus, para falar de Ti, Senhor Jesus. E que nós, meu Deus, através de nós, ó Pai, possamos, ó Deus, falar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer e não de nós, meu Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar em tudo. Amém. Graça e paz, irmãos. Agora eu estarei lendo aqui a Bíblia no Salmos 47. Peço aos irmãos que estão com suas Bíblias que também leiam junto comigo. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Encolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém? E a palavra está com o pastor. Graças a Deus, amados irmãos, que Deus possa estar abençoando grandemente vossas vidas nessa noite maravilhosa em que estamos dando início demos início ao culto de oração ao Senhor nosso Deus nessa noite. Que Deus possa estar abençoando vocês, minha filha que fez a oração inicial, minha esposa que deu início, fez a introdução, desculpe, e meu genro que fez a leitura do Salmo. Agora nós estaremos louvando ao Senhor com o hino 375 do nosso cantor cristão, Segurança. Eu peço a vocês que estão aí do outro lado que possam estar nos acompanhando, nos ajudando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente da circunstância que nós estamos passando, Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza nas horas mais difíceis de nossa vida, então jamais iremos deixar de adorar o Senhor, independente de qualquer coisa. Então louvemos ao Senhor nesse momento com o hino 375, Segurança, do nosso cantor cristão, em nome do Senhor Jesus. Peço minha esposa que me ajude, por favor. Vivo feliz, pois sou de Jesus,
e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito Louvado seja seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Amados irmãos, hoje nós estaremos dando ênfase ao capítulo 14 de Marcos, como nós estamos falando esses dias, e a partir do versículo 32 ao versículo 42. São 10 versículos e parece que é algo assim marcado, né? Já que entramos na Semana Santa e nós falamos durante esses dias sobre a Páscoa e estamos dando continuidade, porque após a Páscoa, no momento da Páscoa, Jesus, nesse mesmo dia, Jesus ele fala sobre o pacto da traição, fala sobre o traidor indicado, a ceia do Senhor. Pedro é avisado e agora é o momento que Jesus ele sai com seus discípulos para irem para o monte, para o jardim de Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ali começa o momento mais difícil da vida do Senhor Jesus. E as pessoas hoje em dia ela não têm assim um coração muito aberto para a realidade do Evangelho e muito menos daquilo que Jesus padeceu por nós. Mas eu confesso que a primeira vez que eu li a Bíblia e me deparei com essa história de Jesus, principalmente nos últimos capítulos dos Evangelhos, eu me emocionei bastante. Porque eu vi o Filho de Deus, o próprio Deus, o seu Filho em si, inocente, morrendo na cruz em meu lugar.
E essa é a realidade dos fatos. E nesses versículos nós veremos também o maior momento em que Jesus manifesta a sua humanidade para conosco. Vamos ler Gênesis capítulo 14, versículo 32, que diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meu Deus, que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações pela sua graça, misericórdia e compaixão. Pois eu não sou digno nem de estar vivo, muito menos de estar pregando a sua palavra. Ainda mais, meu Deus amado, se eu não estivesse sendo guiado pelo teu Santo Espírito, bom seria que eu estivesse mudo. Então não basta o conhecimento humano, mas é necessário nesse momento que teu Espírito se aposse de mim. Eu não peço só agora, mas sempre em nome de Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o Getsêmani, para alguns, Getsemane, né? Na transliteração do aramaico é Getsêmani, o local onde Jesus foi com seus discípulos, seus apóstolos, para o último momento em que estariam reunidos com vida antes da morte, pois depois da ressurreição Jesus ainda se reúne com seus discípulos. E diz a história que esse local ele era no sopé, no pé do Monte das Oliveiras. Alguns dizem que, de acordo com os estudos, que hoje existem 4 lugares lá em Jerusalém que as pessoas dizem que aqueles lugares eram local, né, do pranto, da dor, do último lamento do Senhor Jesus. Lá hoje construíram-se templos, igrejas, né, de não só igreja católica, mas da Rússia também, e vários lugares. Nesses lugares construíram porque ir a Israel hoje não é mais um ato de, vamos dizer assim, de devoção. É também uma questão de turismo, não é verdade? As pessoas querem ir a Israel para poder conhecer o local. Algumas pessoas vão por devoção, mas hoje já virou um centro de turismo. Muitas pessoas querem ir para conhecer, e as pessoas que lá também compraram essas terras e construíram templos também querem ganhar algo em troca, não é verdade? Essa é uma realidade dos fatos, e por isso ficam dizendo que aqui foi o lugar onde Jesus fez o último lamento, a última oração, nesse monte, nesse local, nesse jardim, etc. Assim também como o local onde se diz que é a sepultura, a gruta onde Jesus foi sepultado, né?
o local onde ele também foi crucificado, se tornou lugares turísticos lá em Jerusalém. É uma realidade, entendeu? E por isso várias pessoas querem ganhar dinheiro em cima dessa verdade. Se não foi verdade, por que as pessoas querem vamos dizer assim, se beneficiar disto, dessa história? Não é assim? Se não foi, a Via Crucis também, todo mundo quer passar pela Via Crucis, todo mundo quer visitar esses locais lá em Jerusalém, porque chama atenção e para uns tem sim no seu coração a sua devoção, mas para outros é só mesmo uma maneira de se beneficiar financeiramente. E depois que Jesus participou da Páscoa com seus apóstolos, com os 12, ele seguiu em direção a esse local e diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Esse local também quer dizer prensa, né? Monte das Oliveiras, onde tinha muitas oliveiras, é óbvio. E as oliveiras sabemos que servem para fazer o óleo, o azeite de oliva, na verdade. E para fazer o azeite é necessário que essas olivas, essa semente venha a ser o que? Prensada. E algumas pessoas trazem esse relato para o Senhor Jesus, dizendo que na cruz do Calvário ele foi prensado, ele foi triturado, ele foi torturado, etc. Trazendo uma ideia das mesmas coisas que se fazem com a semente da oliveira quando vai fazer o azeite, o óleo, não é? Mas independente dessa questão, nós podemos analisar também que esse local era um local que Jesus tinha o costume de ir. Vamos dizer assim, Iscariotes não teria peço desculpa que houve um probleminha, né? Jesus tinha o costume de ir nesse local, porque senão não teria Judas Iscariotes ido lá com aquela guarda, com aquelas pessoas, soldados, para prendê-lo. E diz assim, né? Então foram a um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. O livro de Lucas vai dizer que Jesus se afastou cerca de a distância de um tiro de pedra. E eis a questão. Jesus ele tinha um costume, amado, hoje também é culto de oração. Jesus tinha um costume que muitos cristãos hoje não têm. Quando passa por alguma tribulação, alguma perseguição, alguma luta, seja de ordem financeira, de ordem familiar, conjugal, ou espiritual e física, né? Pessoas às vezes caem doentes, pessoas às vezes estão desempregadas, pessoas às vezes estão passando por dificuldade no casamento, brigas, né? Pensamento de divórcio, separação e às vezes outras coisas mais. Só que Jesus, quando passou pelos momentos mais difíceis de sua vida, você pode analisar a história dele, ele tinha um costume de estar orando, de estar clamando, de estar buscando a Deus, fazia vigílias constantemente. As vigílias de Jesus era certo tipo de vigília que hoje poucas pessoas, ou quase nenhuma, fazem, gente. Porque Jesus passava noites orando, clamando, buscando ao Senhor. E aqui está falando justamente sobre um momento desse. Ele chamou seus discípulos e disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Nós estamos vendo aqui uma atitude, um sentimento, uma ação que só acontece com os seres humanos, vamos dizer assim, né? Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Quero deixar bem claro que esse Tiago que nós estamos vendo aqui não é o mesmo Tiago que escreveu a carta de Tiago logo após o livro de Hebreus. Não. E nem tampouco esse Tiago não é o irmão de Jesus. Também não.
Jesus ele tinha outros irmãos, porém os irmãos dele era filho apenas de José e não de Maria. E esse Tiago, o irmão de Jesus, não esse aqui, ele era sim o primogênito dos filhos de José. Entendeu? Dá para entender? Depois nós estaremos falando mais a respeito disso. Mas Jesus chamou, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Amados, o que é que está lhe angustiando nesse momento? Qual é o seu pavor? Nós sabemos que estamos passando por um momento muito difícil desse coronavírus aqui no país e também na cidade de Santa Inês, onde nós estamos sendo obrigados, eu digo assim, de uma maneira correta pela Secretaria de Saúde, na verdade, pela OMS, o Ministro da Saúde e outras pessoas mais responsáveis por essa questão, com o desejo e planos de assegurar a saúde e a vida de todos nós. Estamos sendo obrigados a estarmos em quarentena, ficar dentro de nossos lares, se for necessário sair, tomar todos os cuidados possíveis. E para algumas pessoas, isso tem sido um momento de muita angústia e de pavor, de tristeza, de amargura. Algumas pessoas, se não cuidassem, poderão entrar até mesmo em depressão. E Jesus, ele está aqui num momento também semelhante ao que nós estamos passando. Temos que superar toda e qualquer dificuldade. E nesse momento, o que foi que Jesus fez? Qual foi a ação quando ele estava em angústia e em pavor? Qual é o correto que o cristão deve fazer, ou as pessoas de modo geral? Quando os médicos, os remédios, os cientistas, e ninguém mais pode nos ajudar. Eu digo essas pessoas porque elas são pessoas preparadas para nos ajudar. Mas quando essas pessoas não podem nos preparar, quando não existe um remédio para nós tomarmos uma vacina contra essa doença, o que é que as pessoas devem fazer ao invés de ficarem polarizando, fazendo apologias e realizando brigas e contendas em redes sociais, politicamente falando? O que é que elas deveriam fazer? É buscar a Deus. O que é que você deve fazer agora? É confiar em Deus. O que é que nós devemos fazer agora? É clamar a Deus, é estarmos com a nossa fé em alta, é estarmos confiando, porque Ele tem poder para fazer milagres acontecerem. Ele tem poder para fazer com que essa doença chegou no Brasil, passe o mais rápido possível. E qual é a sua atitude quanto a isso? O que é que você está fazendo nesse momento? Você está em desespero? Você está preocupado? Isso é normal, isso é natural nós estarmos, pois somos seres humanos. E aqui nós estamos vendo uma atitude de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Está dizendo que ele estava tomado de pavor e de angústia. E o que foi que ele fez? Versículo 34 fala assim: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus também, por ser o Filho de Deus, o onisciente, ele sabia de tudo, e ele sabia o que estava para acontecer. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Não é? Esse momento aqui nós estamos vendo o que Jesus falou para os seus discípulos, para aqueles apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ele levou os três, eram os três que ele tinha mais confiança. E em vários momentos da Bíblia você vai ver que esses três apóstolos estavam presentes na vida de Jesus, não é? Então, ele disse que estava profundamente triste até a morte. E eu lhe faço uma pergunta: se você soubesse que você iria morrer de maneira triste, não digo assim, dormiu e não acordou, não. Mas se você soubesse que você iria ser torturado até a morte, pois a realidade dos fatos é essa. Jesus não simplesmente dormiu e não acordou, não. Ele foi torturado até a morte. Sabe por quê? Por sua causa, por minha causa, por nossa causa.
por causa da humanidade, que hoje se encontra completamente a maioria das pessoas ingratas ao Senhor Jesus. Entendeu? Então, ele disse que estava profundamente triste até a morte e mandou os discípulos ficarem ali e vigiar. Mas a realidade é o seguinte: alguns teólogos, alguns pastores, pregadores dizem que os discípulos dormiram porque estavam bêbados, porque estavam na Páscoa ali, eles tomaram vinhos, etc. Olha, não é um ponto de vista que eu particularmente tenho. Eu não acredito que eles estavam bêbados por terem tomado vinhos, porque Jesus também tomou vinho juntamente com eles. E Jesus aqui está demonstrando para nós a humanidade dele e não a sua deidade, a sua questão espiritual plena. Não, ele está aqui como um homem. Se Jesus teve força para orar, por que os discípulos não tiveram? Se eles todos tomaram vinho na Páscoa, apesar que eu tenho também uma base mais concreta para entender que não é vinho semelhante que nós vemos hoje, mas agora não irei entrar nesse contexto. Em outro momento poderemos falar sobre essa questão. Mas o que leva a entender é que seus discípulos, por ouvirem o tempo todo Jesus falar nos evangelhos por 3 vezes que ele iria morrer, e toda vez que Jesus tocava nesse assunto, os apóstolos, os discípulos se entristeciam. Eles ficavam amargurados, eles ficavam tristes. É tanto que o próprio Pedro rebateu o Senhor Jesus Cristo, refutou o Senhor Jesus, porque ele não aceitava que o Senhor Jesus Cristo morresse. E no dia da Páscoa também, Jesus falou com eles, né? Nós lemos aqui, se eu não me engano, no domingo, entendeu? Onde Pedro disse que ele não iria negar, ainda que todos se escandalizassem, não é verdade? Mas Pedro não iria se escandalizar. No versículo 29 diz assim: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus declara que ele iria negar ao Senhor Jesus antes que o galo cantasse 2 vezes, né? Então, o que dá a entender é que os apóstolos ficaram dormindo naquele momento de tristeza. É como se a depressão... Já parou para analisar que pessoas, quando estão tristes, elas procuram às vezes beber algo para poder esquecer, perder a tristeza, e outras pessoas às vezes dá sono, dá dor de cabeça, ela precisa tirar um cochilo ou dormir? E entendendo aqui que eles estavam já à noite, no Getsêmani, e Jesus pediu que eles vigiassem, né? Mas eles, por estarem tristes, esse é o meu ponto de vista, respeitando o pensamento, a interpretação de cada um, pastor, teólogo, estudioso da palavra de Deus, né? Para mim, não foi pelo fato de eles terem bebido na ceia, e nem tampouco na Páscoa, mas pela tristeza do momento em ver o Senhor Jesus Cristo apavorado, angustiado, e como ele mesmo disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Quem disse isso foi Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Desculpem. Versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Amados, eu quando gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler no mínimo em 3 versões. Essa versão é a que eu mais uso para pregar. Mas existem outras versões que eu gosto de ler para poder aprender mais. Bíblias de estudos, etc. Bíblias antigas são as que mais me fascinam. Pois a palavra, a interpretação, os ensinamentos são mais originais, vamos dizer assim, né? A Bíblia que eu estou lendo aqui hoje, uma Bíblia revista e atualizada, ela traz uma palavra, uma interpretação mais agradável, que dê para nós compreendermos de forma mais sucinta, mais simples.
Mas, de acordo com a outra Bíblia que eu estava lendo ainda hoje, falando sobre esse assunto, diz o seguinte: e adiantando-se um pouco, ele caiu por terra. É isso que a outra Bíblia fala. Ele se jogou, ele se lançou por terra. Ele não simplesmente prostrou-se, ajoelhou-se para orar. Ele se jogou no chão. Entendeu? Para você entender o momento que ele estava passando, que era um momento muito difícil e angustiante. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia o que aqui esperava ele. E eu lhe pergunto mais uma vez, o que você faria se você soubesse que iria morrer de maneira trágica? O que você faria se você soubesse que iria morrer torturado? E isso Jesus estava sabendo. E ele orou, entendeu? Existem momentos na vida, amado. Eu estava conversando ontem com umas pessoas, com a nossa irmã Rosa, seu esposo, seu irmão, e falando sobre isso. A oração, muitas pessoas dizem assim: pastor, eu não sei orar. Pastor, eu não sei orar, eu não sei como é que se ora, como é que se fala, mas vou lhe dizer algo bem claro. A oração mais sincera que uma pessoa tem a fazer é justamente na hora de angústia, é na hora do sofrimento. Quando você está sentindo uma dor que ninguém pode lhe ajudar, algumas pessoas podem entrar em desespero e partir para o lado negativo, que é usar de xingamentos, de maldições, de pragas, mas outras pessoas, elas com certeza irão gritar, irão clamar de maneira, olha, aterrorizante por Deus. Elas irão pedir a Deus com toda a sua força, de toda a sua alma, que livre-a daquela dor, daquele sofrimento, daquela angústia. E lhe digo aqui com toda a convicção, eu tenho analisado e visto muitas pessoas, às vezes, brincando com a situação que estamos vivenciando. E chega a um ponto de loucura, um ápice da insanidade, de dizer que isso é tudo mentira, que isso aí é uma gripezinha, que isso aí é nada, é uma questão política, é uma questão de dominar o mundo, etc. Olha, na hora que você, eu não desejo isso não, mas se você visse uma pessoa da sua família, uma pessoa querida, um amigo seu, passando por um momento de dor, de sofrimento, ou perdesse alguém, você iria levar as coisas a sério. Você iria ver que as coisas não é bem assim. Eu tenho no meu coração um desejo profundo de que isso vai passar. Mas nem tudo é brincadeira, amados. Nem tudo é brincadeira, né? Então Jesus orou a Deus pedindo o seguinte, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E é isso que eu quero que você analise. Peça a Deus para que essa hora passe. Peça a Deus para que esse mal se afaste de nós. Peça a Deus para que nós venhamos vencer essa batalha. Peça a Deus para que a sua família não venha a ser acometida, nem alcançada por nada disso. Eu peço a Deus pela minha mãe, meus irmãos em Salvador. Eu peço a Deus pela minha família, meus irmãos em São Paulo, Jailma, Jailza, Jailson, o Jailton, Ivanilda, Rosilene, Rosana, Morena, Maria Lima, Maria Anunciada, lá em Salvador e em Pernambuco, Ivanilda, Alcione também, que Deus possa estar guardando, os familiares da minha esposa, os familiares do meu genro, que Deus possa estar guardando também em Santa Catarina, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E a sua família também, que Deus esteja guardando, esteja livrando desse mal. Porque nós só temos a Deus para nos livrar, amados. Não, já falei e torno a enfatizar, não existe vacina, ainda não existe remédio, não existe nada. Então temos que deixar de sermos extremistas ao ponto de dizer que isso é mentira. Pois vidas estão sendo ceifadas. Aqui no Brasil já são quase 600 pessoas mortas
até hoje à tarde, hoje pela manhã que eu vi o noticiário. Então eu não acredito que isso seja brincadeira. Isso não é brincadeira. Então que nenhum de nossos familiares venham ser acometidos, venham ser alcançados por esse mal. E eu desejo que esse mal se afaste, seja expurgado, expulso em nome de Jesus do nosso país. E essas mortes acabem, parem na Itália, na Espanha, também lá nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar da face da terra, em nome de Jesus. Eu não estou ordenando, eu estou suplicando. Eu estou pedindo ao meu Deus que pela sua graça e misericórdia faça isso por nós. Né? Versículo 36 fala assim: e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui nós estamos vendo Jesus, ele colocar em prática o que ele ensinou aos seus discípulos. Coisas que às vezes nós esquecemos de colocar em prática ou de fazer. Nós pedimos às vezes a Deus, Senhor, perdoe pelos meus pecados. Mas eu lhe pergunto, você perdoa as pessoas pelos pecados delas? Nós pedimos a Deus, Senhor, que o Senhor faça algo por mim. O Senhor me cure, o Senhor me abençoe, como eu orei agora, pedindo a Deus que afaste de nós esse mal. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que no seu coração está existindo algum quebrantamento para você entender que talvez isto seja um castigo de Deus para a humanidade? Não estou dizendo que Deus é mau nem perverso, não. Mas será que a humanidade não está se achando melhor ou maior que Deus e Deus só está simplesmente alertando que nós não somos nada a não ser pó e cinza? As pessoas presunçosas, as pessoas arrogantes, as pessoas soberbas, as pessoas orgulhosas, as pessoas que pensam serem alguma coisa mais que outras, já parou para analisar que nesse momento essa doença não está escolhendo pobre, não está escolhendo pessoas que moram nos lugares mais menosprezados da terra? Já parou para analisar que as pessoas ricas e poderosas, como lá, né, nos Estados Unidos, estão morrendo? Já parou para pensar que mesmo pessoas que têm condições financeiras de contratar, de ir para o melhor hospital e ter várias pessoas ao seu redor que possam estar lhe ajudando na sua saúde, estão morrendo? Já parou para pensar que essa doença, ela não foi, como dizem por aí, né, como tem aquela, vamos dizer assim, a ironia do destino, dizer, essa doença veio dos pobres, essa doença veio dos negros, da África. Não, amados, não tem nada a ver, entendeu? Estão morrendo pessoas de bem, estão morrendo pessoas ricas, estão morrendo pessoas poderosas, estão morrendo, sendo contaminadas também. Boris Johnson, o ministro lá, se não me engano, da Inglaterra, está também com coronavírus, Covid-19. Pare para pensar. Talvez a sua arrogância, talvez a sua jactância só vai servir para você se afundar. Não faça semelhante a Faraó, que achou-se, porque o título de Faraó, além de rei, era de um deus também no Egito. E ele se achava mais poderoso do que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. E ele viu que ele não é nada. O poderoso é Deus. Então, essa doença possa ser que esteja servindo para quebrantar os corações das pessoas,
principalmente as arrogantes, para que elas entendam que Deus é Deus e só Ele é Deus. Não existe outro, nem outros deuses. Está entendendo? Então, Jesus disse: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que seja feita a vontade de Deus. Eu quero também deixar bem claro que não é o meu desejo que essa doença acometa ninguém. Ninguém, não importa se a pessoa é rica, se é pobre, se ela é negra, se ela é branca, se ela mora em palácios, se não mora, se mora na rua. Não, pelo amor de Deus. Não importa se ela é da África, se ela é dos Estados Unidos, eu desejo que essa doença acabe, pare para todos os seres humanos. Não importa se ela está solta ou se ela está atrás das grades, para mim não interessa. Eu não quero que essa doença alcance nenhuma pessoa, pelo amor de Deus. Eu só estou trazendo aqui uma ideia prática que possa ser que essa doença esteja simplesmente nos dando uma lição de moral. Mas eu tenho certeza do seguinte, que Deus pode curar qualquer doença. Versículo 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Nós estamos analisando aqui que Jesus estava orando sozinho, que ele se afastou, mas pediu que os discípulos tivessem vigilância. E como eu estava falando com minha esposa esses dias, não adianta orar sem vigiar. Não é verdade? E não adianta vigiar também sem orar. As duas coisas têm que estar constantemente ligadas uma com a outra. Existem pessoas que, pelo fato de apenas orar e não vigiar, termina caindo. E existem pessoas que oram, né? que vigia, vamos dizer assim, vigia, porém não ora e também termina tropeçando, porque o guarda de Israel, que não dormita e não cochila, é que tem que nos guardar. A proteção dele, o cuidado dele, a atenção dele, o livramento dele. É ele que não permite que eu caia, é ele que não permite que eu tropece, é ele que não me deixa cair nas tentações. Estão entendendo, amados? Então ele veio e perguntou: não pudeste vigiar nem uma hora? E eu lhe pergunto: você tem guardado pelo menos alguns minutos para falar com Deus? Você tem durante o dia você está tendo tempo hoje? Porque tem gente que não tem tempo nenhum, né? Se está trabalhando não tem tempo, agora está em casa não tem um tempo. Pelo amor de Deus. E o Senhor Cristo perguntou aos apóstolos que estavam com ele: não pudeste vigiar nem uma hora? Que Jesus chegou e encontrou-os dormindo. Esse dormir aqui foi um dormir biológico, do corpo realmente. Estavam realmente cansados, dormindo. Entendeu? Mas tem pessoas que estão dormindo espiritualmente, porque ela não ora mais, ela não lê a Bíblia mais, ela não adora mais a Deus, ela não jejua mais, ela não busca mais a Deus, independente da circunstância. Você pode ver, ela talvez fala com todo mundo pelo WhatsApp, pelo Face, sobre essa doença, sobre várias coisas, ela conversa com as pessoas sobre isso, ela se preocupa, mas eu lhe pergunto: você já dobrou o joelho para falar com Deus sobre isto? Você já desligou a televisão? Não é que você não vai ficar sem assistir sua televisão, não. Mas estou dizendo assim, por um momento você já dobrou seu joelho para falar com Deus e falar: meu Deus, nos socorra nesse momento. E é isso que Jesus está perguntando aos apóstolos. Vocês não podem passar nenhuma hora. Não pudeste vigiar nenhuma hora. Versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E essa é a questão, amados.
pessoas que dizem, eu sou falho, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Quantas são as pessoas que vivem a generalizar? Né? Todos os pastores são ladrões, vamos dizer assim. Vou trazer um momento polêmico. Né? Quantas são as pessoas que generalizam? Os políticos não prestam. Não é? Homens não prestam, são todos iguais. E eu lhe digo com toda certeza, amado, a partir do momento em que eu passei a dar mais tempo para Deus na minha vida, Ele me livrou de muita coisa. O Senhor me guardou de muita coisa e tem me livrado de muita coisa. Eu sei que os dias são ruins, são difíceis, mas o Senhor, Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos livrado, Ele tem nos dado paz, Ele tem nos unido mais. O Senhor, Ele é poderoso, amado. Todos nós estamos sujeitos a cair, a falhar, a pecar, a fazer algo de errado. Mas Jesus está nos dando um exemplo seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele está dizendo, a tentação está presente ao nosso redor. A tentação está em nossa mente, está em nosso subconsciente. A tentação começa, às vezes, não é somente pelo que nós vemos, olhamos ou passamos, mas começa dentro de nós. E ele está dizendo, olha, a tentação que está ao nosso redor, ao nosso derredor, nós não podemos entrar nela, dar lugar a ela em todo tempo, em todo momento, em todos os lugares, ela se encontra presente. Aí você fala assim, pastor, você não passa pela luta que eu passo. A tentação que você passa pode não ser a mesma, mas eu também passo por tentações. A minha família passa, minha esposa passa, meu genro, minha filha, todo mundo, todo ser humano passa por tentação, não é você apenas. Mas Jesus está dizendo qual é o segredo: vigiai e orai para que não entreis, para que não venha cair em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito, amado, existe uma questão na psicologia que fala sobre, tem a ditocomia e tricotomia, que fala de corpo, alma e espírito. Né? Dicotomia vai falar sobre corpo e espírito. Na psicologia fala que a alma é o psique, é a mente humana, é o pensar, é o agir, é o analisar, é o esquematizar, é o estratégia, o fazer estratégia para muitas coisas, planejar o que nós iremos fazer daqui a pouco, ou depois, ou amanhã, quando o dia amanhecer. É aquilo que nossa mente faz. O espírito é o que levanta o nosso corpo, nos faz estar de pé. E o corpo, nós sabemos que é essa matéria que é composta em nós, né? Que faz com que, vamos dizer assim, estejamos materializados com vida na terra. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, o Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito é o fôlego de vida em nós que Deus nos deu. O Espírito, ele vai voltar para Deus, amado. Trazendo aqui uma ideia clara, também levando para a ideia filosófica, é mais profunda ainda essa questão de espírito, de mente, alma, corpo, etc. Né? Mas o Espírito é o que vai voltar para Deus. E a nossa alma, a vida voltará para Deus. E a nossa alma, para onde vai? Né? E isso está dizendo, o Espírito, na verdade, está pronto. Aqui ele não está falando simplesmente do Espírito Santo. Olha que esse Espírito aqui está com letra minúscula, não maiúscula. Quando ele fala do Espírito Santo, começa-se com letra maiúscula.
E na realidade é que o nosso espírito, o espírito que Deus nos deu, ele tem sede. Assim como anseia a minha alma, como diz o livro de Salmos, né? Essa alma aqui agora no livro de Salmos já está levando para a questão espiritual. Assim como anseia a minha alma, assim como anseia o meu espírito por ti. Assim como as gazelas, o cervo anseia por água, a minha alma, o meu espírito anseia por ti. Entendendo que no Antigo Testamento existe uma junção em muitas palavras dos profetas, dos escritores, dos escribas do Antigo Testamento. Às vezes eles trocam espírito por alma, alma por espírito. Para eles, às vezes, são as mesmas coisas. Mas aqui nós já temos uma ideia mais separada, mais explicada a esse respeito. Então, aqui Jesus está dizendo, o Espírito, ele tem sede, ele tem fome de Deus. Só que a sua alma, vamos dizer assim, a sua vontade, os seus pensamentos, só querem afastar de Deus. Só quer te levar para o mundo do pecado, da iniquidade, das transgressões, das falhas, dos erros. Às vezes, já parou para pensar que às vezes você fala assim, puxa, eu tenho uma vontade imensa de ir na igreja, eu tenho um desejo imenso de ler a Bíblia, eu tenho uma vontade imensa de orar, eu tenho uma vontade imensa de largar a bebida, largar o cigarro, largar, olha, os vícios, eu tenho uma vontade de ser crente. Essa vontade está precisando que vem de você? Não, é do Espírito que Deus colocou em você, o Espírito de vida, porque Ele sabe que Ele voltará para Deus. E o desejo dele é que você também retorne para os braços do Pai. Você tem vontade de fazer o que é certo, de largar as coisas erradas? Então seja forte. Pare um tempo, pare um momento, dobre seu joelho e fale, meu Deus, me ajude, como falou Moisés. Se o Senhor não for comigo, nós não iremos sair daqui. Para onde eu irei se o Senhor não estiver comigo? Como eu estarei vivendo? Como eu me livrarei dos acidentes, das tragédias, do mal, das pragas, se Deus não me guardar? A mesma coisa é você. E Jesus está dizendo aqui, né? O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito está pronto, amado. Mas a carne é fraca. Quando se fala de carne aqui, é óbvio que Jesus não está falando que o seu corpo vai tomar o domínio, mas é justamente os seus pensamentos, a sua alma, os seus desejos, que vai fazer com que a sua carne possa se satisfazer. Então, dê ouvido ao Espírito, as coisas boas, e se afaste um pouco do que a sua carne anseia e almeja. Está entendendo, amados? Versículo 39 diz assim, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Jesus foi novamente orar, enfatizando aqui no livro de Lucas. Por que eu estou citando Lucas? Pois Lucas ele era um médico, e ele detalhou com mais veemência e realidade a morte de Jesus e os momentos de aflição. Lucas fala que Jesus, quando ele foi orar, ele estava em tamanha angústia e pavor, que ele orou com tanta intensidade que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Existe uma explicação científica para isso, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E Lucas, ele colocou isso em pauta, para você entender o tamanho da angústia que Jesus estava passando. Entendeu? E ele foi lá, orou repetindo as mesmas palavras, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, né? Passa de mim essa dor, essa morte, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. As lutas que você está passando, meu amigo, minha amiga, amados irmãos da Igreja Batista Betel, nesse momento que nós estamos distanciados, desculpe,
os amados que estão também participando desse culto online. Você que está aí, a luta que você está passando nesse momento, pode ter certeza, existe um propósito de Deus na sua vida por trás dessa luta, por trás dessa dificuldade. Deus, Ele está dizendo algo ao seu coração. O Senhor está querendo que você se quebrante, está querendo que você se humilhe, está querendo que você volte para os seus pés, para os pés da cruz, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Não é? Versículo 40. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Estamos vendo aqui que existia uma questão de cansaço, mas existia também uma questão de resposta. Jesus mandou eles ficarem ali em vigilância, mas eles não sabiam nem o que dizer. Porque Jesus já tinha dito, eu vou morrer. E o que é que você vai falar nesse momento para uma pessoa que fala isto? Qual é a sua palavra? Jesus, ele era o exemplo de super-homem, amados. Vamos dizer assim. Ele era aquele que curava, aquele que libertava, aquele que expulsava demônios, aquele que ressuscitava os mortos, aquele que fez, multiplicou os pães e os peixes, aquele que andou por sobre as águas. Jesus, ele era aquela pessoa que os apóstolos, ao olhar para ele, dizia: olha, jamais nós iremos nos afastar desse homem, porque ele faz tudo com poder, com sabedoria. Jesus falava, amado, e todos ficavam irradiantes com suas palavras. E nesse momento eles viram o seu exemplo, o Filho de Deus, como Pedro disse, declarou: tu és o Filho de Deus. Ele está vendo esse homem que mostrava para ele superioridade, não em grandeza, em ser melhor ou maior, mas em poder de Deus. Aqui nós estamos vendo esse homem que tinha sempre uma palavra de fé, de confiança, de determinação, de poder, de autoridade sobre os demônios e sobre as doenças e até mesmo os mortos. Eles estão vendo um homem praticamente agindo com fraqueza, coisa que eles jamais iriam imaginar. E o que é que eles poderiam falar para Jesus? Seja forte, tenha fé. Era isso que você falaria para Jesus? Tenha fé, Senhor Jesus. Qual é a palavra que você ia dizer para Jesus? Porque eles não sabiam, eles sabiam que Jesus falava que iria morrer, mas eles não tinham em mente que Jesus poderia ressuscitar. Eles não acreditavam. Então a vontade deles, assim como de Pedro, era que Jesus não morresse. E quando Jesus retorna, encontram eles, com olhos pesados, e não sabiam o que lhe responder. No versículo 41 diz assim: e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E outra Bíblia fala que Jesus disse: agora vocês podem dormir. Agindo de uma maneira, vamos dizer assim, irônica. Mas a realidade é que Jesus orou por 3 vezes e a oração foi sempre a mesma. E eu já falei sobre isso, dizendo o seguinte: em alguns outros livros, se não me engano, no livro de Lucas ou é João, vai dizer que tinha um anjo observando Jesus orar. Só que essa para mim foi a oração que Jesus fez e não foi respondida por Deus. Porque o Senhor Jesus estava se preparando para morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele estava se preparando para
dar sua vida por nós. Mas ele era inocente. Ele carregou aquela cruz que era minha, que era sua. Foi um momento em que Deus também praticamente, eu posso dizer assim, eu peço perdão, porque não está escrito, mas eu acredito que não era desejo de Deus, mas como dizem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, mas Deus disse, é necessário que alguém morra pela essa humanidade, porque essa humanidade, mesmo não merecendo, também não tem condições nem capacidade de pagar pelos seus pecados. Então foi aí que Jesus, ele entendeu que ele não merecia, que ele não era digno de passar por aquilo, mas ele estava disposto a fazer aquilo por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Ainda que você não entenda, não compreenda, não reconheça e nem tampouco agradeça. Esse foi o maior gesto de amor do Senhor Jesus. Eu lhe digo com toda a certeza do meu coração: Jesus te ama. E ele provou isso, dando a sua própria vida. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Quando fala nas mãos dos pecadores, nós temos uma ideia que ele estaria sendo entregue nas mãos dos soldados. Mas entenda com profundidade que os pecadores não eram apenas os soldados, não. Os pecadores eram nós também. Os pecadores foram as pessoas daquele tempo, as pessoas de hoje e as pessoas de sempre. Jesus foi entregue por nós. Jesus foi entregue por toda a humanidade. E como diz a palavra do Senhor, ele está à direita de Deus e ele que intercede por nós. Ainda hoje, ele permanece falando com Deus sobre nosso sofrimento, nossas angústias, nossas dores. E encerrando, versículo 42 diz assim: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Como eu falei aqui várias vezes, quem é o traidor ou o que é o traidor? Sabemos que Judas Iscariotes foi o traidor do Senhor Jesus. Mas vou enfatizar: traidor é todo aquele que sabe o que Jesus fez por ele e ele despreza. Existem dois caminhos. Para mim, eu prefiro seguir um caminho só, mas existem no mundo dois caminhos. É o que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. Existe Deus e existe também o maligno. E eu lhe pergunto agora: com quem você está aliado? Com quem você está junto, caminhando, com aliança e fazendo a vontade? Você está fazendo a vontade de Deus ou outra vontade? E aqui eu quero deixar bem claro: não existe você dizer assim, pastor, eu estou fazendo a minha vontade. Não existe isso. Existem dois caminhos. Existe Deus e existe o maligno. A sua vontade agora não é o que interessa. Porque ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do maligno. E se você, com a sua presunção
diz que não está fazendo a vontade de Deus, mas também não está fazendo a vontade do maligno, desculpe a minha realidade. Você está fazendo a vontade do maligno. Porque a sua vontade e a vontade do maligno, desculpe a minha sinceridade, é como se estivesse pareando uma com a outra. Pois aqui Jesus disse bem claro: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A sua vontade quer dizer a vontade da carne. E é justamente a vontade da carne que condiz e está em paralelo com a vontade do maligno. Mas a vontade do Espírito é a vontade de Deus. Então, versículo 42 fala: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Não seja um traidor, não seja alguém que faz a sua própria vontade, mas se quebrante e faça a vontade do Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador, porque Ele sim merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento minha esposa vai estar trazendo os nomes das pessoas, trazendo o nome das pessoas aqui que vão estar, que estejam participando conosco de nossa live, desse culto maravilhoso. E ela vai estar também fazendo oração e eu volto dando uns recadinhos, mas que Deus te abençoe poderosamente com esta palavra. Amém, glória a Deus. Temos a plena certeza que o Senhor abençoou sua vida nesta noite com essa palavra. E é tempo de nós estarmos buscando ao Senhor, estar se reconciliando, estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Né? Quero mandar um abraço especial aí para todos os amados irmãos, para vocês que estão aí acompanhando, amigos, né? Os irmãos também de outras igrejas, da Igreja Batista Betel, né? Os amados irmãos vizinhos, que Deus abençoe todos vocês. Né? Rosa Andrade, Deus te abençoe, viu, minha amada? Tati Andrade aí de Bahia, saudade imensa da irmã, que Deus abençoe você, Samuel. Sheila Teixeira, nossa vizinha aqui, que Deus abençoe você, Sheila, toda a sua família, que bom estar com você também. Nilda Barreto, saudades, minha querida. Neuza Dias, Marta Pimentel, a irmã Isaura, Deus abençoe, viu, meu amor? Nós estamos com saudades, né? Jace Santos e Ana Souza, Deus abençoe todos vocês. Jéssica Sobrinho, irmã Juscelia, Joana. Otoniel, Deus te abençoe, jovem, poderosamente. Joseane, Val, o irmão Jonas, né, está aí em Santa Catarina, Deus te abençoe poderosamente. Josélia França, a irmã Neuzélia Machado, Deus abençoe. Lúcia Cruzado, Cris Souza, Nita Araújo, que é a diaconisa Lenita, Aline Jesus, Jailza Porfírio, a prima aqui do meu esposo, Deus abençoe. Irmã, isso mesmo. Adriana Menezes, Rita de Cássia aí do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Josélia Pereira, o irmão Marquinhos Efraim da igreja aí, Monte Calvário, Deus abençoe. Renatinha, irmã Rosa, Deus abençoe, viu? Tati Couto também, que prazer estar contigo, minha irmã, também da Monte Calvário. A minha prima aí, Dejanira, Deus abençoe poderosamente. Vanessa Santos, Raiana Caldas, que Deus te abençoe, que abençoe Júlia. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar curando ela no nome de Jesus, né? Miriam Gomes também é nossa irmã em Cristo aí da igreja Monte Calvário. Márcia Evangelista, que Deus te abençoe, minha querida, você, sua família, onde você estiver. E também Marinalva Pereira. Todos vocês que estão conosco aí, que Deus possa abençoar as suas vidas, possa estar dando livramento a todos vocês. E que bom, né, estar com vocês e que Deus possa abençoar poderosamente. Vamos orar ao Senhor, né, nesta noite, pedir ao Senhor que Ele continue nos abençoando e derramando sobre nós as suas misericórdias no nome de Jesus Cristo. Ore conosco, em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Deus, nós queremos, meu Pai, louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por mais um dia, Senhor. Meu Deus, e por essa noite maravilhosa, Senhor Jesus. Meu Deus, te agradecer, meu Pai, por esta palavra, meu Deus, que veio ao encontro dos nossos corações, ó Pai. Te agradecer, meu Deus, pelas suas bênçãos, pelas suas maravilhas, meu Deus, pelas suas misericórdias, meu Deus. Como diz a tua palavra, que é por causa das tuas misericórdias que nós não somos consumidos.
Sabemos que nenhum de nós somos merecedores, meu Deus, mas a tua misericórdia é grandiosa para nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa agora, Jesus. Ao encontro, meu Pai, dessa esposa, desse esposo, dos filhos, ó Pai. Meu Deus, ao encontro, Jesus, dessa pessoa nesta hora que está angustiada, que está triste, que está desesperada. O homem, meu Deus, nada pode fazer. Nós nada podemos fazer. Mas o Senhor pode, ó Deus. O Senhor pode transformar, pode mudar, pode levantar os caídos. O Senhor pode fortalecer os fracos. O Senhor pode libertar de todo mal, em nome de Jesus. Meu Deus, acreditamos e confiamos num Deus vivo, num Deus poderoso que pode todas as coisas, meu Pai. Meu Deus, tomamos os amados irmãos da Igreja Batista Betel nas tuas mãos, os nossos amados irmãos aqui, meu Pai, nossos vizinhos, meu Deus, os amados irmãos de outras igrejas, meu Pai. Também essa cidade, toma nossa cidade nas tuas mãos, Senhor. Toma cada morador aqui, meu Deus, em tuas santas mãos. Nos livra de todo mal. Repreende essa praga, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nos guarda, nos protege, Senhor. Protege o teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E que cada um de nós possamos aprender, ó Deus. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, está, meu Deus, batendo na porta do coração dessas pessoas, que elas possam abrir, ó Deus, e dar crédito à tua palavra, meu Pai, e fazer um voto contigo, uma aliança com o Senhor. Abençoa a minha família, abençoa os meus cunhados, minhas cunhadas que moram em São Paulo, que moram em Salvador, minha sogra, minha parentela aqui de Santa Inês, de Jequié. Meu Deus, toda a nossa parentela, a parentela do teu povo, Senhor, que possa ser alcançada por ti. Nós só temos tão somente para te agradecer, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente, pastor Igreja. Amados irmãos e irmãs, que Deus possa estar te abençoando poderosamente, que Deus esteja te guardando, te fortalecendo, derramando a graça dele sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na quinta-feira nós estaremos aqui de volta para adorar, para engrandecer, para exaltar, para bendizer ao Senhor novamente no culto de doutrina. E eu convido a todos vocês que estejam conosco novamente participando desse momento maravilhoso. Quero deixar aqui um abraço para também a doutora Thalita, doutor Mário e seu filho Mário Augusto e todos os seus familiares. Que Deus esteja abençoando de forma grandiosa e poderosa a todos vocês, os moradores aqui da cidade de Santa Inês, né? Minha família, a família de minha esposa, do meu genro, todos os irmãos da Igreja Batista Betel. Vai o meu abraço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, Assim seja. a graça do Senhor Jesus Assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Pode dizer? Amém. Dando glória a Deus e aplaudir o Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até quinta-feira às 19 horas em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.